Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vou deixar uma palavra aqui, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28. Seguir. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Jesus por essa palavra, né? Irmãos, eu vou dar início agora ao meu testemunho, né? Então, em 2004, eu era crente, mas nova convertida, né? Eu tinha 17 anos. Aí, logo eu completei 18, né? Em junho. Aí eu fui conheci um homem. Eu me juntei com ele. Sem ser casada, né? No qual eu cometi um pecado muito grande diante de Deus. E aí, esse relacionamento que eu tive, eu engravidei. E aí eu não fiz pré-natal bem, só que dessa cidade eu mudei para uma outra cidade. E aí nessa cidade eu fiz 2 ultrassonografias e não descobri o tanto de problema que a minha filha tinha. E aí ela nasceu em janeiro, dia 25 de janeiro de 2004. Aí ela nasceu toda mal formada. Aí nesse hospital que ela nasceu, o povo já falaram logo, né? Os médicos, os enfermeiros, já falaram logo que eu ia ser transferida para Belém com ela. E aí nisso, arrumaram tudo, eu sem documento. Eu só tinha a xerox do meu registro só e um título de eleitor. E o meu esposo na época, né? Era esposo, hoje é ex-esposo. Eu tenho outro esposo hoje, graças a Deus. Aí então, a gente foi na prefeitura, eu fiz a carteira de trabalho. Fui, registrei ela, porque eu tinha que ir de avião e ela teria que ter o registro. Aliás, um documento com foto, mas aí eu tirei o registro dela só no meu nome. O pai dela não tinha registro, tinha parece que queimado, uma coisa assim. Aí eu fui para Belém com ela. Peguei o avião, me levaram até no avião, secretário de saúde lá com o povo do hospital. Me levaram até no aeroporto. De lá eu fui para Belém. Chegou em Belém, eu fui para uma casa de apoio. Aí me recebeu lá em Belém um assistente social. E aí então eu fui para o hospital, sempre essa assistente social me ajudando em tudo, né? Me ajudando em tudo. Sobre carreiria para o hospital, ir ao hospital e para fazer exame, né? Porque ela iria ser operada de todos os problemas que ela tinha. Ela nasceu, irmãos, gente, com má formação. Em vários lugares do corpo dela ela tinha problema. O primeiro que ela tinha lábios leporino, ela cortada assim, ó. Era cortada assim, no qual o céu da boca dela era aberto. Eu via, o céu da boca dela era aberto. E aí a gente via aquelas 2 coisinhas, né, que é do nariz, assim, dentro da boca dela, no céu da boca. E aí, gente, eu fiquei em Belém durante 2 meses. E aí, nesse período de 2 meses, ela fez todo tipo de exame. Vinha médico, disse que até de fora do Brasil para ver ela. Que o caso dela era muito delicado, devido tanto de má formações que ela tinha no corpo, tinha que reconstituir, né? Restituir. E aí então ela passou pela mão de muitos médicos, veio médico de São Paulo, de Goiânia, de muitos lugares, para ver o caso dela, que o caso dela era muito raro acontecer de uma criança nascer
com tanto de problema que a minha filha nasceu. E aí ela foi, fiquei com ela correndo, né? Me desesperei muito, desesperada, só eu que meu esposo no tempo, né? Ele ficou na cidade, eu fui sozinha. E Deus, né, comigo. Aí eu fiquei lá nessa casa de apoio, era da casa de apoio para o hospital, do hospital para casa de apoio e andava em vários lugares. Ela tinha um problema, gente, que os médicos me falaram que ela não ia andar, ela ia ficar de cadeira de roda. Se ela sobrevivesse, ela ia ficar de cadeira de roda. Assim eles disseram que ela já vinha de lá aposentada. Mas como Deus já tinha me avisado, já que ela não era minha, era dele, que ele ia levar ela de volta. Então eu confiei, né, no Senhor. E aí, gente, eu fui e me desesperei muito. Aí eu fui e encontrei uma cunhada minha na época, descobriu que eu tava lá, né, fazendo com ela lá no coisa, fazendo esse tratamento, né. Aí ela foi, mandou o esposo dela, mais outras pessoas lá, parentes deles, os irmãos da igreja, foram me buscar na casa de apoio, me levaram para casa dela, lá num outro bairro, longe, né? Acho que em Belém é muito grande, né? No qual eu não conhecia nada lá, somente essas pessoas, né? E aí eu fui para lá, para casa dessa minha cunhada na época. Aí ele foi, o esposo dela, da minha cunhada, foi e falou que tinha um pastor lá que queria orar por mim. Aí eu fui, como eu era crente, né? Eu fui. Aí ele foi, mandou eu entrar numa igreja, abrir a igreja, aí eu fui, entrei, sentei, e ele foi e falou para mim. Que ele me entregou um recado de Deus para mim. E aí eu fui e fiquei desesperada, né? Quando ele falou que Deus ia levar ela de volta, que ele só tinha dado ela para mim por causa que era para mim passar por uma aprovação. Que ele ia me dar muitos filhos, mais filhos e vinham saudável. Mas ela não era minha, ele ia levar ela de volta. Gente, eu chorava tanto, eu chorei tanto dentro daquela igreja, eu não conhecia o pastor. Só vi ele essa vez, só, e não vi mais. E aí, então, eu voltei para casa, né, mais o esposo da minha cunhada. Aí liguei pro secretário de saúde, que eu queria vir embora, trazer a minha filha para morrer em casa. E aí, ele foi e falou para mim que ele não ia mandar a passagem para mim voltar. Eu só vinha de lá quando a minha filha estivesse boa. Você só vem daí quando terminar o tratamento da sua filha. E aí, gente, na mesma hora ele foi, acho que passou o contato da minha cunhada que eu tinha ligado para assistente social. Na mesma hora ela riscou lá e me buscou e me levou e me jogou dentro da casa de apoio outra vez. Me colocou lá, né? E aí eu recebia assistência só mesmo de uma irmã da cidade que eu morava, que é a qual me deu um enxoval todinho dela, da minha filha, que eu não tinha condição, né, de comprar nem um enxoval. É a irmã da igreja, ainda me lembro ainda. E a irmã, o nome dela é Sandra, irmã Sandra. Eu procuro essa mulher até hoje, para me mostrar os meus outros filhos que Deus me deu, saudável para ela. Eu só sei que ela foi embora para o Espírito Santo e eu não tinha telefone, por isso que eu não peguei o contato dela. Eu procuro ela até hoje e eu vou encontrar com ela no nome de Jesus. Ela mandava dinheiro para mim, mandava alimentação para mim, leite, mandava mucilon, mandava coisa para mim, né? Porque eu estava amamentando, né? E sozinha naquele lugar. Ela entrou em contato com outras amigas dela, irmãs também da igreja quadrangular lá em Belém. Foram as pessoas que iam me dar apoio lá, né? Conversava comigo. E aí, então, dessa assistente social foi e marcou outras
outros exames para mim fazer, consulta com ela, né, para minha filha. E aí eu retornei para o hospital de novo. Era perto do hospital da Casa de Apoio. O Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Belém. Gente, isso foi em 2004. Tá com 20 anos. Eu guardei esse testemunho dentro de mim até hoje. Só que Deus me mostrou no sonho 2 vezes, o qual eu teria que colocar para fora. Eu tenho que colocar, que falar o que Deus fez na minha vida. E aí, então, gente, eu fui pro hospital novamente, né? E disse agora ela vai ficar internada. Ela nunca tinha sido internada. E aí eu fui com ela pro hospital. A assistente social me levou. Aí eu fiquei. Dessa vez ela internou. Minha filha internou. Ela disse que ela vai ser operada. Talvez hoje ainda. Já passou na hora que eu chegava, porque eu acho que nunca naquele hospital tinha entrado uma criança com tanto problema igualmente a minha filha. Ela veio com muitas má formação no corpo. Uma criança daquele tipo, ela não era para escapar mesmo, para sobreviver, porque ela não ia resistir, eu creio que tanta cirurgia que ela ia fazer. E aí, mas só que depois eu conto, em outro vídeo, eu conto um pouco dos problemas que ela tinha. E então, lá ela foi internada. Aí também, gente, ela chorava muito. Eu passei, parece que 1 semana na casa da minha cunhada. E antes de eu ir para lá, ela chorava muito. Ela não estava mamando devido ao problema que ela tinha, lábios leporino, né, cortado assim. Impedia muito dela mamar. Ela chorava tanto, tanto. Eu acho que dor. Ela tinha problema de coração grande também. Talvez dói, né? Eu acho que dói. Hoje em dia, as pessoas que têm esse problema de coração grande, eu conheço um irmão que ele tem problema de coração grande. Mora em outra cidade, só que eu conheço. E dói muito no coração. E aí, então, gente, ela foi internada. Aí os médicos já falaram, mãe, ela vai ser operada, porque ela não estava fazendo cocô. E aí falou para mim que ela ia ser operada. Urgentemente ela ia ser operada. Aí, gente, quando deu de manhã cedo, eles chegaram lá para buscar ela. E disse, mãe, a sua filha já vai ser encaminhada para a cirurgia agora. E aí eu só peguei ela, parece que foi a enfermeira que pegou ela no colo e levou, e eu com outras coisas. E peguei uma fralda, coloquei no ombro, né, assim. E fui acompanhar eles. Eu fiquei na porta tinha um corredor, né, aí eu tinha uma sala. Aí depois dessa sala, por dentro dessa sala, passava por dentro dessa sala para poder ir para a sala de cirurgia, para o centro cirúrgico. E aí então e eu fiquei nessa sala. Lá tinha uns sofá, umas cadeiras. Era onde as pessoas ficavam, os acompanhantes, né, enquanto estava lá dentro. Gente, eu entrei para lá. Ela entrou para o centro cirúrgico umas 8 horas da manhã. Ela saiu, acho que era quase 12 horas no centro cirúrgico. Ela fez uma cirurgia por nome colostomia, eu acho que vocês conhecem, sabe, né? Que eles fazem um buraquinho assim, ó, para colocar um saquinho, colocaram um saquinho nela, para fazer cocô por um lado. Acho que eles colocam a ponta da tripa assim, parece. E aí, quando ela saiu de lá, já foi na maca, com aquele balãozinho. Eles apertando uma bombinha assim, tem, que saiu com várias coisas no nariz dela, na boca, para respirar, né? De lá ela saiu direto para UTI. Foi direto para UTI. E aí a sala da UTI ficava em frente à sala que eu tava com ela. Bem em frente. Só tinha um corredor, né? Aí bem em frente. Quase porta com porta. E ali a gente entrava 2 vezes para a gente ver as crianças dentro, nossos filhos, né? Tinha várias pessoas, mulheres também, mãe, com filhos na UTI. Tinha outros que acho que ficavam em casa, só ia lá mesmo. Algum
outro dia, né, também. E aí nisso, a gente ficava lá, né, e ficava mais no corredor do que dentro da sala. Eu mesmo, né, no caso, ficava mais no corredor, no pé da parede, lá, olhando para dentro, tentando olhar, porque era parede alta, assim, mais de metro, e em cima tinha janela. Era tudo de vidro, janela de vidro, né? E aí, só que a gente não enxergava dentro por causa que tinha cortina. Cortina pela janela de vidro, por dentro, né, da janela. E aí, então, a gente ficava lá naquela expectativa de ver, a gente ver as crianças da gente dentro, né, mas não via. Aí a gente entrava de manhã e de tarde para ver, quando não tinha alguma criança passando mal lá dentro. Quando tinha criança passando mal lá dentro, a gente não entrava, eles não deixavam a gente entrar. E aí então, a minha filha passou internada, foi 7 dias internada na UTI. Quando deu numa sexta-feira, com as 4 horas da tarde, eu entrei para ver ela a última vez, ela com vida. Na sexta-feira eu entrei. Ainda fiz uma foto ainda, depois eu vou mostrar a foto aqui no vídeo. Uma foto dela, toda cheia de aparelhos, com as mãozinhas coisadas, porque eles colocam, né, para não arrancar, acho que o soro, as coisas do nariz, os aparelhos, né, aquelas mangueirinhas. E aí então eu entrei para me ver ela a última vez, fiz essa foto. Quando deu 11h45 da noite, na mesma sexta-feira, a enfermeira entrou na sala onde eu estava e falou: mãezinha, sua filha já foi. E aí, gente, eu me desesperei. E as outras mulheres do quarto me acalmando, né? Me dando força, conversando comigo. Aí eu não dormi, eu já não estava dormindo mesmo, porque na hora que tinha uma criança passando mal, que a gente estava do lado de fora, a gente escutava aquele aparelho apitando, né? Ele ficava pit, pit, pit. Mas na hora que tinha uma criança passando mal, ele disparava pi. Quando o aparelho faz daquele tipo ali, a gente já sabe que é criança que está faltando a respiração, né? E aí então, eu passei o resto da noite. Quando deu de manhã, eu perguntei para eles onde era que o corpo dela estava, que já não estava mais na UTI, já tinham tirado, de noite mesmo. E aí eu fui lá embaixo, eles me mandaram, falaram onde estava, eu fui lá. Cheguei lá, ela estava enrolada naquele paninho mesmo do hospital, né? Pregado nos espaladrapos assim, pro pano não abrir. Tava fechadinho, enrolado, não tem? Aquele pacotinho. E então, isso foi no sábado. Aí eu juntei as minhas coisas, só vi ela lá essa vez, a última vez que eu vi, né? Enquanto tava lá no hospital. Aí eu fui, cheguei, agarrei minhas coisas tudinho lá no hospital, juntei, fui pra casa de apoio. A assistente social foi lá e disse pra mim, né? Você só vai ver ela segunda-feira, 3 horas da manhã, na hora que você for embora já. As suas passagens já tá tudo arrumada. Você vai de avião. De novo, né? Que eu tinha ido de avião, voltei de avião. E aí então, eu fiquei, né? Arrumei minhas coisas tudo lá na casa de apoio. Quando deu 3 horas da manhã, 2 homens chegou. Parou, desci, né? Fui lá em cima buscar minhas coisas, que eu tava com uma bolsa grande. E aí, tava com essa bolsa grande e tava com a sacola também, com outras coisas, roupa, né, coisa. Aí eu fui, ele pegou a minha bolsa quando ele chegou lá no carro lá embaixo, que era lá em cima, né, onde eu tava, 2 andares, parece. Aí quando eu cheguei lá embaixo, na rua, o carro tinha ficado parado na rua. Aí ele foi, pegou um caixão branco,
colocou no chão. Aí ele foi abrir o caixão. Eles tinham colocado, ela estava enrolada com um pano do hospital. Eles enrolaram vários jornal nela, naquele corpo, vários jornal nela. E então eles colocaram dentro de uns 2 sacos de lixo preto, aquele saco de lixo preto, e passaram fita nele todinho, fita, umas fitas meio assim, quase marrom. Essas fitas de embalar a caixa, tem umas antigamente que tinha sem ser essas transparentes. Acho que deve ter delas ainda. Passaram aquela fita nela todinha, todinha por cima do saco. Gente, eles arrocharam tanto aquela fita por cima daquele plástico, daquele saco preto, que não ficou vendo nem um pedacinho daquele saco. Mas aí eles foram, eu sem saber de nada, né, inocente, eu tinha 18 anos nessa época. Aí eles foram e disseram assim, vamos tirar essa roupa de dentro. O que tem na bolsa? Eu falei que era roupa. Aí ele disse, vamos tirar essa roupa, que o corpo dela vai dentro da sua bolsa. E eu, sem chão, gente, eu fiquei sem chão, porque eu era nova, né? Eu não sabia nem o que eu falasse. E aí, então, eu não falei nada, né? Só tiraram as coisas da bolsa, colocaram o corpo dela dentro da minha bolsa, colocaram roupa por cima. O resto da roupa que não cabeu dentro da bolsa, eles colocaram numa sacola e disse, isso aqui você vai levar na mão. Foram e colocaram ela dentro da bolsa, né, gente? Eles tinham embalsamado ela. Esse povo, essa assistente social, disse que esses 2 homens eram da funerária, que iam arrumar o corpo dela e tal, que eu ia só ver ele na segunda-feira, 3 horas da manhã, a hora que eles foram me buscar para levar para o aeroporto em Belém, para eu vir embora para a cidade onde eu morava. E aí eu fui, eles organizaram lá desse jeito, colocaram o corpo dela dentro da bolsa, colocaram roupa por cima. E eu entrei no carro junto com esses 2 homens, 3 horas da manhã, e fomos para o aeroporto em Belém. Chegou lá, eles ficaram lá comigo, né, num período de tempo até ajeitar as passagens, né. Quando estavam passando já as passagens lá, eles estavam com a minha passagem, só com a minha passagem, porque eu acredito que eles tinham que ter trazido esse corpo de outra forma, né. Não dentro da minha bolsa, numa situação que vocês ainda vão entender ainda. E aí eu fui para lá, quando chegou na hora lá no aeroporto, na hora já de passar as passagens, ele mesmo passou a minha bolsa. Ele disse, se alguém perguntar o que tem aqui dentro da sua bolsa, você fala que só é roupa. Aí da mesma forma eu falei, né? Chegou lá, eles passando a minha passagem lá, né, no embarque, parece, né? Aí ele tava junto comigo. Aí na hora que eles colocaram a minha bolsa naquela balança, aquela escada volante, né? Que ela bota aqui e aquela bicha leva a bolsa da gente pra lá, né? Aí é do lado de fora, assim, né? Eu fui e coloquei a minha bolsa lá. Eles mesmo colocaram, eu não tava com a bolsa, assim, aliás, né? Ele tava com a minha bolsa, porque tava pesada. Aí ele colocou a minha bolsa lá naquela esteira. Aí o rapaz que tava do lado, né? Os que recebem lá as coisas, as bagagens, perguntou o que tinha na minha bolsa. E eu nem respondi, ele respondeu por mim. Só roupa, né? Ela não passou no raio-x. Aí eu fui, ele disse, você entra por aqui. Me deu o papel, né? Que eu tinha dado o outro aqui já para eles. Lá na porta do avião, parece que eu entreguei outro papel para a moça. E aí eu fui, passei no raio-x. Quando eu passei no raio-x, a gente vê, né? Não sei se hoje ainda tem. A gente vê o esqueleto da gente todinho assim, ó. Tipo um raio-x em pé, né? A gente vê todinho, tá? Gente, se eu tivesse passado aquela bolsa naquele raio-x, o que tinha acontecido? Só que ele estava comigo, né? Eu não ia levar a culpa sozinha. Aí então, eu fui, entrei naquele avião, desci
em Altamira, na cidade de Altamira. De Altamira para a cidade onde eu morava ainda, é 90 quilômetros. Aí quando eu desci lá em Altamira, peguei a bolsa, né? Levei por coisa. Quando eu cheguei já fora, tinha já aquelas cômodas, né? Kombi. Antigamente tinha muito, né? Que fazia linha. Hoje eu acho que não tem mais, não tem não. Aí cheguei lá, peguei a minha bolsa, né? Já o rapaz do carro pegou, colocou. Eu fui a primeira passageira que entrou nessa van, nessa Kombi, gente. A primeira passageira foi eu. Ele colocou a minha bolsa embaixo, com o corpo da criança dentro. Embaixo. E aí veio, passou na rodoviária, pegou muitas pessoas, mais gente, só jogando bolsa em riba da minha, ó. Que sei que chegou em cima, quase no teto da Kombi. Que ela abre assim, né? Aquela portinha, ficou em cima, a minha bolsa ficou embaixo. E eu sempre preocupada com a bolsa lá embaixo, que tava com o corpo da menina dentro. Ela não arruinou, gente, também. É porque eles colocaram muito formol nela, aplicaram muito formol, que era para ninguém desconfiar de alguma coisa, ninguém desconfiar. E aí eu passei, peguei essa Kombi lá, era no inverno, em março, dia 29 de março que ela tinha morrido, morreu dia 29 de março. Nessa Kombi, gente, eu passei 8 dias na estrada, com o corpo da minha filha dentro dessa bolsa. E aí, eu sempre preocupada no inverno e chovendo muito, e a gente dormia dentro da Kombi, dormia no meio da estrada, e eu preocupada com o corpo da menina dentro da bolsa. Só que o povo lá, o agente de saúde lá da cidade que eu morava, já estava sabendo que eu tinha vindo naquele dia. Só que não se preocupou de onde era que eu estava com o corpo da criança. Não se preocupou, porque senão ele tinha dado um jeito, um outro jeito, sei lá, de ter me resgatado com o corpo daquela criança. Nem o homem do carro da linha, o motorista da Kombi, não sabia o que tinha dentro da minha bolsa. Pensa que é só roupa, né? Como pegou qualquer outro na bolsa, botou lá dentro. Nisso, né? A gente passou 8 dias na estrada de Altamira para a cidade que eu morava. Eu com o corpo da minha filha dentro da bolsa. Gente, é uma situação que eu passei, que hoje eu tô aqui, porque Deus é bom, né? Deus teve misericórdia da minha vida. Aí sim, eu fui, esses 8 dias que eu passei na estrada. Aí até que pegou um desvio lá, mas passamos 8 dias nessa estrada. 90 quilômetros a gente passou 8 dias. Quando a gente rompeu lá na cidade, ele deixou muitas pessoas, né? Na hora que ele chegou numa rua principal, ele teve muitas pessoas que parou ele na rua e perguntou: cadê a mulher que tá com o corpo da criança? Cadê a mulher que tá com o corpo da criança, que tá trazendo o corpo da criança? E, gente, eu tava no banco da frente junto com o motorista da Kombi. Eu tava no banco da frente junto com o motorista. E ele perguntou do lado do motorista: a mulher que tá vindo contigo, que tá com o corpo da criança, cadê ela? Cadê ela? Não veio, não. Mas era eu. Só que eu não falei nada com o motorista, com medo, né? Talvez dele reclamar alguma coisa. Só que aí ele foi e falou que não sabia não, que não tava trazendo não, essa mulher não. Aí eu fui, ele rodou, deixou todas as pessoas nas suas casas, porque eu fui a última que eu desci. Aí ele foi, eu falei aonde era que eu ia descer, né? A gente morava de aluguel. Aí eu fui e falei pra ele: é em tal lugar assim, assim que eu vou descer, eu vou ficar. Aí, gente, na hora que ele parou, abriu a porta dele, eu fui abrir a minha, desci. Que ele abriu o bagageiro da Kombi para pegar a minha bolsa. Eu fui e falei para ele: é eu que sou a mulher que tá com o corpo da criança. Eu falei, gente, com dor no coração, do jeito que eu tô aqui também. Eu sinto muito, eu vim fazer esse vídeo, mas eu fico muito triste quando eu me lembro
dessa história que eu passei. Mas Deus me dá força. Eu pedi muito para Deus me dar força para me gravar esse vídeo. Muito mesmo. E isso aí, irmãos, eu falei para ele, é eu, moço, que tô com o corpo da criança. Ele disse, é a senhora, eu falei, é eu mesmo. Aonde é que tá? Eu digo, tá dentro da bolsa. Tá dentro dessa bolsa? Eu falei, tá dentro da bolsa. Mas quem fez, eu digo, foi o povo lá da assistente social, de lá de Belém, de onde eu vim. Aí, ele foi, aonde é que coloca? Foi, entrou, né? O meu marido lá, né? Já tava esperando já. Também, qualquer um dia eu chegar, na hora que a Kombi parou, que eu desci, o pessoal também já estavam esperando, tinha muitas pessoas vizinhas lá já, da onde a gente morava de aluguel, tinha outras casas, o povo estava tudo esperando já, eu chegar com o corpo da criança. E aí, eu fui, gente, eu fui, falei para ele, né, que tava com o corpo da criança, pedi desculpa para ele, porque eu não falei para ele, porque eu tava com medo, né, com medo de alguma coisa, gente, até mesmo de ser presa, talvez, porque eu acho que isso aí é crime. E aí, então, gente, na mesma da hora chegou essa irmã que me ajudou muito, ela chegou e logo comprou um caixão, chamou o rapaz da funerária de lá, pegamos a bolsa com ela dentro, o corpo da criança dentro, levou na pedra no hospital e ele abriu. Ele tirou muitos sacos de dentro. Gente, eles apertaram tanto o corpo dessa criança dentro da bolsa que quebrou a perna. As duas pernas dela estavam quebradas. Aquela bolsa que tem grande, né? Assim, que ela tem, o zip dela abre assim para um lado. Ela tem bolsa de um lado e outro. E aí ele perguntou para mim se eu sabia que as pernas dela estavam quebradas. E eu falei que não, eu não sabia que as pernas dela estavam quebradas. Ele disse, pois as duas pernas dela estavam quebradas. Ele foi, cortou com a gilete, colocou luva nas mãos, né? Cortou com a gilete, abriu, tirou o tanto de embalagem que estava, de saco, de jornal que estava enrolado nela. E falou para mim que as pernas dela estavam quebradas. Inclusive, ele tirou muitas fotos. Ele falou, se eu quisesse processar as pessoas que fizeram isso comigo, ele estava com as fotos e eu podia processar as pessoas. Só que eu tinha, nessa idade mesmo, né, de 18 anos, eu falei que eu não ia mexer com isso, né? Aí eu não mexi, graças a Deus, mas eu estou aqui, né? Tive outros filhos, tenho 2 filhos, um casal de filhos. Meu filho tem 18 anos, a minha moça tem 16 também. E é isso, gente. Isso é um pouco do meu testemunho, porque Deus me deu força para mim carregar o corpo da minha filha durante 8 dias dentro de uma bolsa. Uma viagem que no verão 90 quilômetros é meia hora de viagem. Mas no inverno hoje lá já está no asfalto já essa estrada, mas antigamente era no chão, estrada de chão. E tinha muita lama, muito atoleiro. A gente passou por vários atoleiros. A Kombi ficava atolada e muitas pessoas empurravam e tudo. E chegamos no destino. E essa irmã Sandra, que me ajudou com o enxoval dela, da minha filha, ela me doou também o caixão. Quando eu cheguei, ela me doou o caixão para enterrar minha filha. E foi isso, gente. É uma história muito triste, mas eu passei por isso. Mas Deus me deu força e graças a Deus eu estou aqui. E que Deus abençoe a todos. Eu finalizo aqui o meu vídeo, mas muita tristeza no coração. Mas eu sou forte, graças a Deus. Deus abençoe a todos.